Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. No último episódio a gente viu sobre o Império Persa e a gente deixou de fora uma das características mais importantes de toda a civilização, né? Que é a religião, né? Mas eu achei que a gente vai falar bastante sobre ela, então é agora. Então, ao contrário da arte dos persas, que a gente viu que eles não se desenvolveram muito na arte, eles mais trouxeram as artes de fora, dos outros lugares do império. A religião não foi assim, a religião, no Império Persa é bem importante. Então é verdade que a figura central da religião persa, que é Zoroastro, ele não é exatamente da mesma região que os Aquemênidas, né, que seria a Pérsia especificamente, né, e não do Irã como um todo, mas é ali do lado que surge o zoroastrismo e essa religião é tipicamente persa mesmo. Então a gente tem algumas informações do Heródoto a respeito de como era a religião persa na metade final do século V, que deve ser a época de Heródoto, que se eu não estou enganado. Então ele fala assim: para eles é errado erigir imagens em altares. Então ele fala assim, ele no inglês ele escreve images, né, e shrines, que seriam, para mim seria o santuário, né, mas quer dizer, não, de qualquer forma não pode ter imagem nos altares. Mas seu costume é subir aos mais altos picos e oferecer sacrifícios a Zeus, chamando todo o céu de Zeus. E eles sacrificam também para o sol, lua, terra, fogo, água e ventos. A esses eles sacrificam desde o começo, mas aprenderam dos assírios e dos árabes a sacrificar também a Urânia. Os persas chamam Afrodite de Mitra. Então é interessante que ele fala, né? Heródoto reconhece Zeus, né? Não que os persas realmente cultuassem Zeus, mas é que os gregos entendem que é o mesmo Deus, sabe? Então eles acham que eles têm essa capacidade de identificar o Deus deles com os dos outros, né? Eu ouvi dizer que a palavra Deus, na verdade, vem de Zeus, né? Então ficou o nome, né? Porque também depois os gregos, os cristãos também identificaram o Logos, né, com o Deus verdadeiro, né? Então rola esses meio que um sincretismo, assim, mas não é um sincretismo de verdade, assim. Mas ele se confunde em dizer que Mitra era Afrodite, porque Mitra não é uma deusa. Mitra é um deus masculino, né? Heródoto descreve então como o sacrifício era feito. Deixa eu só ver se está gravando certinho. Tá. Vamos ver. Heródoto descreve então como o sacrifício era feito, espalhando a carne em um tapete de ervas, enquanto um mago, né, os magianos, né, os magos, o sacerdote, sem o qual não era lícito sacrificar, mantinham-se de pé e cantando a teogonia. Outras coisas são faladas em segredo com relação aos mortos, e acho que outras coisas faladas em segredos. Eles cantam esse canto, né? E tem algumas falas secretas ali dos persas. Com relação aos mortos, o cadáver de uma pessoa não é enterrado antes de ser despedaçado por um pássaro ou cão. Depois disso, eles cobrem o corpo com cera e o enterram. Então, depois a gente vai tentar entender de quem que é esse costume, porque vai ter um sincretismo ali. Mas existe no Irã, na Pérsia, esse costume de, né, nessa época, sei lá como é que é hoje em dia, né? Acho que pro islamismo não tem isso. Mas você pegar o cadáver, você deixa o cadáver ele entregue para os pássaros, né? Eles deixam então no lugar alto, que onde aves de rapina vêm e vão e comem, né, o cadáver. Então você consegue despedaçar, né, o corpo. Não sei se alguma coisa a ver com você pegar o corpo e não colocar ele na terra, que seria algo errado, mas de qualquer forma, eles faziam isso, né? Deixavam as aves de rapina devorar o cadáver e não enterrar o corpo inteiro. Essas afirmações são notáveis tanto pelo que contém quanto pelo que não contém. Julgada pelos seus objetos de culto, os grandes fenômenos naturais, a religião persa do tempo de Heródoto reteve muito do caráter inicial da religião ariana. Então, essa coisa de cultuar o sol, os ventos, a lua, as nuvens, isso seria da religião ariana, né? E os arianos são os persas, não sei se eu já falei disso, né? Irã e Ário e ariano seria a mesma coisa, né? E os arianos são
esse povo da Pérsia, né, do Irã, que desce vai desce de maneira de dizer, né, vai para o leste, para a Índia, e lá que escreveram lá, acho que os Vedas, né, então tem essa coisa do guerreiro ariano e do ariano ser uma raça superior, porque eles dominaram ali, são guerreiros que dominaram ali a Índia, né, então tem essa questão ali dos iranianos serem arianos, tal. E a religião deles teria essa questão dos cultos naturais, né. Eu não conheço muito, tá, por isso que tá meio mal explicado, mas quem sabe a gente vê depois. Eu procurei aqui nessa Cambridge Ancient History, mas eu não achei, preciso procurar melhor, algum retratando melhor ali uma passagem só específica aos arianos, né. Hã, porém essa religião já tinha uma história, ela introduziu de fora o culto de Urânia, e ela tinha desenvolvido a partir ou ao lado dos fenômenos naturais, a divindade pessoal de Mitra, que Heródoto atribui erroneamente a uma divindade feminina, né. A casta dos magos é proeminente e distinta dos persas por sua grande ou maior devoção a certas práticas, como a exposição do cadáver ao invés de ou antes de enterrá-lo. Além disso, além do sacrifício de certos animais que posteriormente se tornarão obrigatórios a todos os aderentes. Então tá meio que confuso ali, né? Porque a gente viu também que os persas propriamente ditos, né, as tribos da Pérsis, conquistam os medos, mas eles também eram iranianos, então já é meio parecido, então devia ter uns costumes parecidos e, sabe, vai misturando, depois eles pegam coisa dos árabes, então aí precisa ser alguém que estuda bastante especificamente para ir, hã, analisando o que que veio da onde e tals. Mas se Heródoto estava ciente que essa religião tem uma história, ele não tem nada a dizer quanto a Zoroastro, ou Zaratustra, é o mesmo nome, então mas eu acho que eu vou falar mais Zoroastro, porque a religião é mais comum chamar de zoroastrianismo. Obviamente, Zoroastro não ocupou no mundo persa uma posição igual à de Mohammed no Império Árabe a partir do tempo dos primeiros califas. Mas não é apenas o profeta do Irã que não é mencionado. A religião descrita é notavelmente diferente da primeira literatura zoroastriana, os Gathas. Então, dentro do Avesta, né, tem os Gathas, que são o primeiro livro, o livro mais antigo da religião zoroastriana. Seria isso devido a uma reação da religião pré-zoroastriana após a prevalência do zoroastrismo, esse último sendo um contribuidor para o estabelecimento do Império Aquemênida, ou seria a introdução de costumes externos? Ou será que o zoroastrismo ainda não tinha afetado o mundo persa? Foi o ensinamento de Zoroastro ou de outros que marcou o Império Persa, né? Então, várias perguntas aí, quer dizer, poderia ser que surgiu o zoroastrismo e ele foi muito prevalente e depois houve meio que um ressurgimento da cultura, eh, pré-zoroastriana, da religião pré-zoroastriana, né? Ou não, ou a gente não ou o zoroastrismo ainda nem teria surgido ainda nessa época, né? Mas vamos lá. A resposta dessas perguntas é afetada por muitas incertezas. A era em que Zoroastro viveu, a região em que viveu, o significado religioso das inscrições dos reis persas e a nossa interpretação dos escritos sagrados persas. Entender Zoroastro como uma figura totalmente mitológica não é possível. Ele não entra em detalhes por quê, né? Mas sua época e país de origem ainda são questionados. Esse é um livro bem antigo, né? Como eu já falei. Pelo que eu vi, ainda existem muitos questionamentos quanto ao a época de Zoroastro. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Eu preciso procurar um pouco mais sobre a região dele. Eu não vi se ainda tem, se o pessoal já sabe direito, onde que ele teria nascido. É, pelo visto ainda é meio que questionável, né. Bom, era o Irã, né, mas quando você estuda em detalhes, né, você pode saber: "Opa, espera aí, aqui era uma região um pouquinho diferente da outra", então isso já muda, né, a figura que você forma do que estava acontecendo, né. Saber, assim, a região exata ali, a província dentro do Irã, né, se era mais para o norte, mais para o sul. Então, a época e o país de origem ainda são questionados, né, não se sabe, porém uma coisa é certa, a maior personalidade religiosa da Pérsia e a família governante do império não vieram do mesmo país. Quer dizer, eles não são exatamente do mesmo lugar, né. Tinha os Aquemênidas ali na Pérsia que foram se expandindo, em algum momento eles
capturaram a religião de onde veio Zoroastro. Então Xanto, o Lídio, que é um cara do século V a.C., e Diógenes Laércio, que é de cerca de 300 a.C., Diógenes Laércio foi o cara que escreveu a vida dos filósofos gregos, é uma fonte importantíssima. Lá você tem várias vidas de Sócrates, de Aristóteles, dos estoicos, né? A vida e o ensinamento deles também, né? Então, eles atribuem a Zoroastro 5.000 e 6.000 anos antes deles. Então, seria, sei lá, 5.500 ou até 6.000 antes de Cristo, que é muito, é um exagero, assim, né? A gente começou a história da, da Grécia, tudo bem que é outra civilização, mas em cerca de 1.200, né? Que seria a Guerra de Troia, pouco antes, 1140, alguma coisa assim. Eu sei que o Egito é bem antigo, né? Mas acho que mas antes de 3.000, acho que é muita coisa, né? Então, o autor fala assim: deve ser um mal-entendido, mas podemos crer que o mal-entendido não teria ocorrido a respeito de uma figura recente. Então, se ele fosse realmente ali do século V ou do século quarto, terceiro, não teria para que eles se confundirem tanto assim, né? Então, não seria bem antes. A tradição persa do Bundar, Bundarrins, que seria a criação original, ou o conhecimento de Zandi, são 3 nomes para esse mesmo livro, coloca Zoroastro 300 anos antes de Alexandre o Grande, mais especificamente entre 660 e 583 a.C. Então o autor diz assim: várias considerações apontam para uma data mais remota do que a opção mais recente que é sugerida pela identificação do rei patrono de Zoroastro, Ristaspes, com o pai de Dario, também chamado Staspes. Apesar da coincidência de nomes, uma data tão recente para Zoroastro, apesar de defendida por muitos estudiosos, parece ao autor envolver grandes dificuldades, de maneira a preferir a proximidade de 1000 a.C. Então, tanto o rei teria sido, de acordo com a história, né? O patrono de Zoroastro, que é o Staspes, tem o mesmo nome do pai de Dario. Então ele seria ali dessa época, logo anterior a Dario. Então a, as- a revolta jônia está ocorrendo ali entre, tipo, logo depois do ano 500. Então o pai de Dario seria, tipo, deveria ser na época de um Cambises, assim, então 550, assim, para metade do século VI. Mas isso é uma identificação, tipo, os dois têm o mesmo nome, e daí? E então o autor coloca o Zoroastro lá pro ano 1000. Pelo que eu tenho visto, o pessoal está indo de 1500 até 900, a maioria dos autores. Aí isso seria a corrente principal. Alguns autores realmente estão colocando ele mais nessa faixa de 560 a 583. Então ainda está dividido, a maioria é lá para 900 para antes. Então mais próximo do 1000, como o autor aqui tá falando. O local de atividade de Zaratustra, Zoroastro, né, não foi a Pérsia. Uma teoria indica a Média e a outra a Bactria, ou pode ter incluído ambas. E realmente eu pesquisei pouco a respeito do local, então, mas parece que ainda é desconhecido mesmo. Nas escrituras persas, o Avesta, a única parte que foram reconhecidas como de autoria de Zoroastro ou da época próxima dele, mais antigas, né, são os gatas, que são hinos métricos em um dialeto distinto do resto. Então, esses mostram uma maior afinidade com a religião persa descrita por Heródoto. Desculpa. Então, tem os gatas e tem os yashtis, que também são escritos em metro, né? Quer dizer, metro que nem quando a gente conta poesia, se eu não me engano, né? Que você conta sílabas, né? Tipo, regularzinho, 10 sílabas ou 7 sílabas. Porque a poesia era muito importante, né? Você escrevia essas coisas em métrica, né? Para parecer poemas. Então, os yashtis também são métricos, mas eles são posteriores e podem ser também do período aquemênida. Então, e esses yashtis mostram uma afinidade maior com a religião persa, descrita por Heródoto. E ainda mais tardia é a literatura em prosa do Vendidade, que também é um livro do Avesta, que tem um ritual acerca do correto tratamento de cadáveres, apesar da conexão dessas práticas com outras mais antigas. Então, do Avesta, a parte que mais
estaria próxima a Zoroastro é os Gatas, escrito Gathas, Gatas. O Zoroastro é melhor entendido como um reformador que, contra o culto da natureza como registrado em Heródoto, não reconhecia objetos de cultos diferentes no Sol, Lua, estrelas, etc., mas em uma série de questões, a partir de uma série de questões, né, assim, perguntando, né, questionamentos, concluiu que Ahura Mazda, também chamado de Mazda Ahura, que é o Senhor Sábio, que era ele que determinava o caminho das estrelas, mantinha a terra e o firmamento, causava o crescente e o minguante da lua, etc. Então ele viu através das. Ele falou: não, não é que tem o sol, e tem a lua, e tem os deuses, tem uma força só, né? Palavras minhas, né? Mas tem um Deus só que controla tudo isso. Nenhuma outra divindade é por nome ou por implicação associada nos gatas com Ahura Mazda. E os seus companheiros, né, os companheiros de Ahura Mazda, são certas qualidades ou atributos de sua natureza, como o bom pensamento, o certo, né, a retidão, o domínio, a piedade e a imortalidade. Até o momento não há nada que preclude a aplicação do termo monoteísmo à religião zoroástrica nos gatas. Porém, Ahura Mazda está em conflito com o espírito mau. Não há nada em comum entre Ahura Mazda e o espírito mau. Então tem uma parte que ele fala nem os pensamentos, nem os desejos, nem a matéria, nem as nossas almas, nem nossos fins, nada eu tenho em comum com o espírito mal, né? Os demônios, que são os daivas, são os deuses da natureza da antiga religião que Zoroastro tentou reformar, mas se aliaram ao espírito mal e infectaram o mundo dos homens. A humanidade está envolta nesse conflito espiritual e os homens são livres para escolher, mas eles precisam escolher. A vitória será de Ahura Mazda, e a mentira, que é o espírito ruim, né? E seus adoradores receberão suas punições. O forte caráter ético da religião é óbvio, e seu ativismo contrasta fortemente com o pacifismo da religião ariana em seu desenvolvimento na Índia. Foi aquilo que eu falei, que os arianos foram para a Índia e continuaram a religião deles lá, mas na terra natal deles, que seria o Irã, né? Irã de ariano, teve essa mudança. Então deixou de ser essa religião mais ariana, assim, que só cultuava a natureza e que não tinha um sentido ético. Se eu tô entendendo, é isso. Os arianos não tinham muito uma coisa de, você vai ser julgado por fazer o bem ou fazer o mal, sabe? Era mais assim um culto às forças, aos deuses, e você vivia a sua vida, entendeu? É difícil determinar o quão extenso e quão profundo foi o impacto de Zoroastro. Sabemos que seu objetivo era converter todos os homens vivos, mas os gatas falam pouco de seus amigos, né? Então, quer dizer, o que aconteceu com ele, né? Ele saiu falando e aí? Deu certo, não deu? A galera curtiu? Como é que foi? As eras posteriores colocaram Zoroastro entre os magos, que no tempo de Heródoto já eram indispensáveis sacerdotes da religião. Mas os gatas não confirmam isso. Pode ser que a religião tardia é devido a uma fusão de dois afluentes distintos, o zoroastrismo e os magos, com a sua insistência na exposição dos cadáveres, no casamento com parentes próximos, no ritual e, em linhas gerais, sua íntima e mais detalhada aplicação à vida de um princípio dualista. Então, teria se juntado os magos com o zoroastrianismo, né? Os magos seriam de uma outra religião ou de algum culto que tinha ali, e com o zoroastrianismo, conforme o tempo, eles foram se juntando e se tornaram sacerdotes do zoroastrianismo. Seja como for, os vários elementos, o antigo culto ariano à natureza, a religião gática, seria o zoroastrismo original, né? Porque os outros livros vêm depois, então a gente não sabe o quão alterados eles foram. Então ele chama de a religião gática, porque os gatas seria um livro mais antigo, então o zoroastrianismo mais original, né? Mais raiz, por assim dizer. Então, os vários elementos, o culto ariano à natureza, a religião gática, que é o zoroastrismo, e o magianismo foram fundidos ou confundidos e mantiveram vários graus de vitalidade através do período aquemênida. Heródoto testemunha pelo primeiro e pelo terceiro, né? Então o primeiro é o culto ariano dos deuses, do sol, da lua, que Heródoto. Desculpa se eu falei Homero, às vezes eu leio Heródoto, eu penso Homero, desculpa. Mas então ele testemunha, né? Ele dá registros do culto ariano da natureza e do magianismo, porque ele fala tanto do culto do sol, da lua e tal, e ele fala dos magos que estão lá fazendo os rituais. E a sobrevivência dos gatas mostram a existência
do segundo, que seria o zoroastrismo, né, esse zoroastrismo original. Alguns argumentam que a propagação do zoroastrismo enfraqueceu os medos e os fragilizou perante Ciro e os persas, né. Então os medos foram conquistados pelos persas e o zoroastrismo teria enfraquecido os medos, permitindo os persas conquistá-los. Outros dizem que a aceitação de zoroastrismo pelos aquemênidas foi o que garantiu-lhes as conquistas. Então, um fala que o zoroastrismo enfraqueceu os caras que os persas conquistaram, o outro fala que na verdade foi o zoroastrismo que fortaleceu os persas para eles poderem conquistar os medos e o resto da galera. Porém, não podemos afirmar nada com certidão até que o local e a época de Zoroastro sejam melhor esclarecidos. Os reis os registros dos reis aquimênidas no que toca à sua relação com a religião são incompletos e ambíguos. Então, como que os reis se comportavam com relação ao zoroastrismo, aos magos, né? Um ponto é claro: as tumbas dos reis, que Ciro e seus sucessores construíram, né, mostram que eles não se submetiam à prática dos magos de expor os corpos. Se vocês procurarem aí no Google, o túmulo de Ciro, a tumba de Ciro, então você vê que é tipo parece mesmo uma casinha, né, a em cima de uns degraus, tem tipo uma casinha, um santuáriozinho, assim, e ela é fechado, né, e os magos deixavam o corpo exposto a um cadáver, né, ou cadáver exposto às aves para eles comerem, né, então era uma torre aberta para as aves virem e comerem o cadáver, né. Então você vê que eles não se submetiam a essa prática dos magos. Os gatas, porém, não exigem essa prática, e há uma passagem que aludem ao reenterro como sendo o costume e sem desaprovação. Então isso seria uma da parte dos gatas, separando eles da religião dos magos, e os reis aquemênidas seguindo mais os gatas do que os magos, né. Então, a gente falou, né, que os reis aquemênidas eles, eh, colocavam Ahura Mazda como sendo o rei, o deus, né. Porém, nós vemos os reis descumprirem os que os gatas atribuem a Zoroastro, que é a crença única e exclusiva a Ahura Mazda, sem os outros deuses. A gente falou de como que tanto Cambises quanto Ciro deram a si mesmo no Egito nomes, associando eles ao deus Ra, né, e também com Marduk, que era o deus dos babilônios, etc. O reconhecimento dos outros deuses pode ser explicado por oportunismo político. Mas mesmo em sua casa em Persépolis, Dario chama Ahura Mazda de o maior dos deuses. Então não era para ele chamar Ahura Mazda de o maior dos deuses, porque é o único deus. Então, que pode ser resultado de um politeísmo residual em meio ao monoteísmo. Então a ideia seria que eles aceitavam os outros deuses só para fazer um agrado para os outros povos, mas mesmo na capital ele misturava Ahura Mazda com os outros deuses. Dario pede que Ahura Mazda o ajude com o clã dos deuses, né, ou que ele o ajude com os outros deuses, né, então ele se dirige a Ahura Mazda como sendo o chefe dos deuses, mais ou menos como Zeus é no Olimpo, assim. Apesar disso, Ahura Mazda é o único deus cujo nome aparece nas inscrições de Dario. Então você vê que é bem complicado, né, a gente tem que buscar ali as fontes mais recentes, né, porque foram milênios ali, né, séculos, e foi misturando a religião dos magos com o zoroastrismo, mas você seguia Ahura Mazda, mas você misturava com os outros deuses, então é bem complexo, mas espero que tenha sido legal. Nossa, foi mais longo que o outro vídeo, eu nem percebi, passou rápido pra mim, apesar de que eu tô com a voz já meio a garganta já meio doendo, mas galera, espero que vocês tenham gostado, dá uma curtida, comenta, compartilha essas coisas aí. Espero que tenha valido a pena e até a próxima. Valeu.